A segunda temporada de Peacemaker chegou ao fim. E não só, esta temporada torna o Peacemaker de vilão, basicamente para um anti-herói, ou herói se quisermos, como também prepara todo o futuro do universo da DC, incluindo já o próximo filme com o Superman e com o Lex Luthor, intitulado The Man of Tomorrow, que será super influenciado pelo que aconteceu neste último episódio de Peacemaker. Sendo que este próprio episódio começa com o simbolismo do Peacemaker na prisão, em que ele está a olhar para uma pomba. Pomba é essa, que poderá significar então esta transição de vilão para herói do próprio Peacemaker. Sabemos que a pomba é um símbolo importante para o próprio Chris Smith, aliás, ele não consegue usar nenhuma arma sem ter o símbolo da pomba da paz, como foi dito na primeira temporada. A presença desta pomba na janela da prisão pode simbolizar a sua transição de persona, digamos assim. Contudo, o que acontece no final do episódio é realmente o que vai definir o futuro deste universo da DC, mas já vamos abordar tudo isso. Olá a todos e bem-vindos ao Tretas do Chrome, eu sou o Paulo, e neste canal abordo tudo desde DC, Star Wars, Marvel e por aí fora, incluindo até gaming de quando em vez. Se és novo por aqui, vai subscrevendo e, acima de tudo, não te esqueças de deixar aquele likezinho para que o vídeo chegue a mais gente. Antes de começarmos esta análise, de lembrar que isto vai ser cheio de spoilers para o episódio e temporada completa, né? Portanto, se ainda não viste, pausa o vídeo e depois volta mais tarde. Spoiler alert. Ora, mas é certo que este episódio do final do Peacemaker não pareceu de todo uma final, não é? Digamos que de certa forma até ligeiramente desiludido com a mesma, porque pareceu um episódio super aleatório. Aliás, diria mesmo que este episódio ficaria bem era incluído mais ou menos a meio da temporada. Não é que o episódio em si tenha sido mau, porque toda a série para mim foi épica. Aliás, até acho que a temporada em si foi melhor do que a primeira temporada de Peacemaker. Contudo, o último episódio deixou um bocadinho aquém a coisa. O que acho que consigo fazer comparação, por exemplo, à segunda temporada de House of the Dragon, em que o penúltimo episódio em si é que foi em si a final do mesmo. E o último foi só construção de terreno para o que está para vir. Ainda para mais depois da promessa de um cameo super importante na final do James Gunn, que não aconteceu, que até tinha aqui um vídeo no canal com as teorias de quem é que poderia ser. Acho que essa parte deixou-nos um bocadinho desiludidos não termos tido mais ação nesta final. Contudo, aquilo que o próprio final nos apresenta é literalmente insano. Desde logo, este novo planeta que foi descoberto através do universo do bolso do Peacemaker, onde ele agora acabou por ficar preso no final do episódio. The fuck is this flag? Before we move all the metahuman prisoners here, I thought a little due diligence is required. See what effect this dimension has on the human body. I want to thank you for volunteering. Ora, esta parte do planeta Salvation também existe nas bandas desenhadas da DC, em que foi uma minissérie intitulada Salvation Run, entre 2007 e 2008, onde todos os vilões eram enviados pela Amanda Waller e o Rick Flag Sr. Algo similar ao que vemos aqui neste episódio é uma maneira de evitar que eles consigam fugir das prisões. Aliás, temos a menção a isto neste episódio que continua o pessoal a fugir de Belle Reve e Arkham Asylum. Arkham and Belle Reve. They're not capable of holding individuals who have extraordinary abilities. They're not. Every single month, someone escapes. Incluindo o Rick Flag até diz que alguém escapou recentemente da prisão, o que nos levanta a questão quem é que poderá ser e vamos ter certamente teorias para o futuro de quem é que poderá ter sido. Se for do lado de Arkham, a nossa teoria maior certamente será o Joker, não é? Ou até mesmo a Harley Quinn. Acredito que ela vai fazer uma aparição não tarda nada. Sendo que ela se tornou uma personagem super popular nos últimos anos, faz todo sentido eles quererem trazer os grandes nomes para o novo universo. Ora, mas em si, este planeta que está presente neste episódio do Salvation difere de certa forma do que está presente nas cómics. Nas cómics era apenas para prender os vilões, aqui eles fazem a distinção que é para prender todos os meta-humans, o que em si faz logo ligação automática ao filme do Man of Tomorrow. Porque, tendo em conta que aqui, neste episódio, temos o conhecimento que o Rick Flag Sr. está a trabalhar diretamente com o Lex Luthor, acredito que, de certa forma, o Rick Flag Sr. não se tenha tornado um vilão durante a temporada, mas sim tenha sido influenciado pelo próprio Lex. Como é mencionado neste episódio, e temos de nos lembrar, o Lex Luthor é o homem mais inteligente à face da Terra. Portanto, manipulação não está para lá daquilo que ele consegue fazer, não é? I do not like the guy, but he is the smartest man in the world. Para além disso, isto liga diretamente ao filme do Man of Tomorrow, porque sendo esta uma prisão para meta-humans, é muito possível que esta ideia tenha partido do próprio Lex Luthor para prender o Superman. Ou seja, ele já tentou fazer isso no filme de Superman, mas não conseguiu e ele acabou por escapar dessa prisão. Desse modo, se ele estiver isolado num planeta distante, ou como é mencionado aqui, mesmo noutro universo, porque pelo que nos deu a entender durante esta temporada, todas estas portas dão universos alternativos, mas esses universos alternativos que vemos é uma terra diferente da nossa, e dessa forma, o Lex Luthor ganha vantagem de como se livrar do Superman. Ponto importante que devo frisar é que no final do episódio mesmo, quando vemos o Chris Smith a olhar à volta e ouvir sons tipo de monstros gigantes, ou até mesmo dinossauros, porque parece um planeta isolado, não é? Poderá ser algo pré-histórico. Se olharmos para as bandas desenhadas do Salvation Run, isto são monstros criados por Assad, e este nome poderá não ser estranho porque é um dos personagens que apareceu, por exemplo, na versão da Liga da Justiça do Zack Snyder, em que ele é um dos capangas, digamos assim, do Darkseid. Mais especificamente, ele é o chefe da tortura e o governante do Apocalipse. Isto é um ponto importante, porque nos poderá indicar o vilão em si do próximo filme do Man of Tomorrow. É certo que até o momento nós pensávamos que poderia ser uma versão do Bizarro
Magneto, que faria ligeiramente sentido, ou até mesmo o Brainiac. Contudo, como eu já disse aqui no canal, eu acho que o Brainiac é um vilão que deve ser guardado para uma sequela do Superman. E o próximo filme do Man of Tomorrow que vamos ter não é, digamos, uma sequela, é mais um Superman 1.5. Com isso também não estou a dizer que o Darkseid é o vilão desse filme, mas eles parece que estão aqui a largar pequenos detalhes ao longo desta construção do universo para criar a chegada do Darkseid do mesmo modo que foi criado, por exemplo, a chegada do Thanos durante os primeiros 10 anos da Marvel. Desse modo, não sei se o próprio vilão que vai ter que aliar o Superman e o Lex Luthor lado a lado para conseguir derrotar será o próprio Desaad. Ou seja, até o momento eu acho que a jogada mais segura para o próximo filme do Superman, o Man of Tomorrow, seria escolher um vilão que fosse algo reconhecível pelo pessoal e não algo mais obscuro como Mongol ou personagens do género. Ou seja, Desaad, como apareceu e foi tão amplamente falado durante o filme da Liga da Justiça de Zack Snyder, não o que saiu no cinema, o que saiu mais tarde na HBO, ou seja, podia ser esta a primeira versão de termos contacto com o Darkseid. Ponto interessante no meio disto tudo, e que não sei se envolve, por exemplo, a Liga da Justiça do Zack Snyder, é que temos que nos lembrar que se eles fizerem o mesmo que é nas cómics, o Darkseid é uma entidade única no multiverso, ou seja, não existe múltiplas versões dele pelo multiverso, apenas existe um. O que poderia, certamente no futuro, termos cameos da Liga da Justiça deste universo no evento final deste capítulo 1, que é intitulado Deuses e Monstros. Capítulo final esse, que eu acho que, com toda esta parte que nos apresentaram aqui, vai culminar num Final Crisis, que é a colisão de todo o multiverso. E daí podemos ter personagens que estão presentes na Terra X, que foi introduzido nesta temporada, e até mesmo o regresso do Keith, que acredito que se tornou aqui um vilão desta versão do Peacemaker, depois dele ter destruído acidentalmente, digamos assim, toda a vida dele nessa Terra alternativa. Outro ponto interessante que temos das bandas desenhadas do Salvation Run é que o próprio Lex Luthor e o Joker acabam por basicamente ser os principais vilões nessa prisão. Aqui o James Gunn já confirmou que não vão adaptar essa história, apenas o conceito da mesma, mas acredito, por exemplo, caso o Rick Flag descubra de certa forma que está a ser manipulado pelo Lex Luthor, ele pode mesmo transferi-lo para este planeta. E imagina, se já lá estiver o Superman, colocado lá pelo Lex Luthor, podia muito bem explicar esta parte que o James Gunn revelou de que o Lex e o Superman têm que trabalhar juntos no próximo filme para derrotar algo maior. Algo maior esse, que seria então o Desaad. É certo que acho que vamos ter muito mais referências no futuro do que é que podemos esperar deste planeta, do Salvation, e até sabemos disto porque James Gunn mencionou que a final desta temporada do Peacemaker está ligada à próxima série da HBO e do universo da DC, que é os Lanternas Verdes, que, segundo os rumores, vai sair por volta do final de fevereiro. Como nos é dito na descrição para essa série, eles vão investigar um mistério que está a decorrer na Terra, mas que vai ligar a nível intergaláctico. Mistério esse poderá muito bem ser esta parte do planeta Salvation. E se de facto o Desaad for o vilão do próximo filme, temos aqui o início da saga que eu diria dos New Gods. E outro ponto que dá ainda mais força a esta teoria que tenho é os próprios capacetes do Peacemaker, porque durante a série ele mencionou que o pai não era quem criava os seus capacetes e todas as suas habilidades porque ele não tinha a inteligência suficiente para o mesmo, e apenas os ia buscar ao outro lado esse que nunca foi mencionado durante as duas temporadas. Mas tendo em conta esta parte das referências aos New Gods, incluindo nesta parte do Desaad, os capacetes do Peacemaker podem muito bem originar do Orion, que é o segundo filho do Darkseid, e que se olharmos para as bandas desenhadas, os capacetes em si dele são bastante parecidos. É certo que na banda desenhada do Peacemaker ele apenas tem um tipo de capacete, mas aqui na série nós vimos que ele tem vários capacetes com diferentes habilidades. O que em si me leva a teorizar que, por exemplo, podia ser os capacetes criados pelo Orion, em que ele descartava, e dessa forma, ou através de uma das portas que não nos foi mostrado nesta série, o pai de Peacemaker podia muito bem ter acesso a esta versão dos New Gods, o que seria mais uma referência de que o grande vilão desta parte 1 da DC será mesmo o Darkseid. Outros grandes aspectos que este episódio final cria é a própria agência da Bio. Ou seja, o Checkmate também é um dos grupos do governo nas bandas desenhadas, contudo aqui parece que foi alterado. Mas devemos lembrar que a Adebayo é filha da Amanda Waller e ao que parece ela não saiu muito diferente também, apenas se calhar com um nível de caráter diferente. O Checkmate nas bandas desenhadas foi criado também pela Waller, em que era um grupo adjacente à Task Force X, conhecido também como Suicide Squad. Não só neste universo agora da DC temos 3 versões basicamente do mesmo grupo, em que seria o Task Force X, o Creature Commandos, que são basicamente vilões mas não humanos, e agora temos esta versão de Checkmate, que ao contrário do que é nas bandas desenhadas, que é criada pela Waller, foi criada nesta parte pela sua filha, a Adebayo. O que em si, mais tarde na história, poderia até mesmo culminar com o frente a frente entre o Checkmate e a Suicide Squad. Ponto interessante que eu acho na criação deste grupo em si, é que temos a presença agora nele da Sasha Bordeaux. E como nós vimos, ela aqui era mais em Argos, mas ela nas bandas desenhadas também se torna mais tarde uma das guarda-costas do Bruce Wayne. O que em si, tendo em conta que eles estão a trabalhar agora para uma agência privada e que o James Gunn mencionou que as empresas, ou seja, as corporações, seriam muito importantes neste novo universo da DC, temos a Lord Tech, a Luthor Corp, ou seja, são grandes influências.
a Checkmate pode também vir a tornar-se uma das grandes influências neste mundo. E ao contrário do que é, por exemplo, na banda desenhada, em que é um grupo de espiões, aqui esta empresa da Adebayo pode se tornar algo como segurança privada. E imagina, poderá ser o primeiro contacto que tenhamos com o Bruce Wayne através da Sacha Bordeaux. E tendo que já temos aqui várias referências a Gotham, a Arkham e tudo mais, isto pode muito bem levar a uma história que nos introduza a nova versão do Batman. O que poderá ser um ponto interessante para o futuro da DC em si, porque ainda temos a série da Waller a sair. É certo que o James Gunn já mencionou várias vezes que ainda não está um bocado complicado, o guião ainda não está pronto, ou seja, mas pode culminar no confronto entre estas duas fações, da Task Force X, da Amanda Waller, e o Checkmate da própria filha. Tendo em conta que ela revelou todos os planos da mãe na primeira temporada, não é? Pode até colocá-las em confronto. What the fuck? Já vi teorias online em que o Flurry, que é aquele personagem com a cegueira das aves, que é só uma cena tipo mesmo James Gunn, né? Ou seja, que poderia ser o Martian Manhunter, e que a própria Bird Blindness que ele tem é por ele ser de Marte e não reconhecer as árvores. Eu não acredito todo que ele seja o Martian Manhunter, mas contudo existem algumas referências para o mesmo e que ele poderá fazer a sua estreia para breve. Desde logo o filme de Superman incluía o easter egg dos Chocos, um dos chocolates favoritos, uma das bolachas, devo dizer, em que Martian Manhunter é viciado nas cómics. E se olharmos também para a banda desenhada, nesta parte do Salvation Run, em que James Gunn se inspirou para esta prisão, ou seja, o Martian Manhunter é o que acaba por ter uma presença super importante no final, porque é ele que acaba lá por lutar contra as forças da Darkseid, o que de certa forma podia ser a nossa primeira aparição do mesmo neste universo da DC. Relativamente a detalhes que digamos perdidos neste episódio, começando logo pela parte dos universos, parece que não vimos os 99 e que muitos deles estão fechados. Contudo, eles chegaram à porta 22 quando descobriram este planeta Salvation, o que nos leva a questionar: continuaram a abrir as restantes portas ou ficaram apenas por ali? O que eu duvido, não é? No que toca a estas portas, a primeira de todas, o Candy Planet, ou seja, que é o planeta dos doces, não é? Onde temos a presença dos demónios, ou seja, que é uma referência direta ao que aconteceu nos episódios anteriores, com o August Smith a dizer que o seu filho tinha deixado uma porta aberta e por isso invadiram a casa com estes anões. Around the Munchkin dimension 8 doors down. They're not munchkins, Dad. They're imps. Outra coisa que me leva a questionar é se neste próprio universo é onde está presente o Batmite, que é uma versão do Batman alternativo que também é um doente do outro universo e que teve uma referência no próprio primeira temporada do Peacemaker, em que acredito que era apenas a dizerem nomes a torto e direito, sem nada específico, mas ou seja, tendo em conta que existe aqui este universo, levanta-me essa questão. Be with fucking Batmite than you. Who's Batmite? He's a 2-foot-tall interdimensional imp who stands Batman. A outra parte é mesmo temos a outra porta que abre diretamente para um buraco negro, e tendo em conta que este universo são terras alternativas, acredito que esta parte foi a terra que foi completamente sugada depois do plano de Lex Luthor, por exemplo, como aconteceu no Superman, se ter descontrolado. E então, na vez de termos aqui a presença da terra, temos então só o buraco negro porque sugou tudo. Também aqui temos a confirmação que Lex Luthor é que está a controlar basicamente todo este processo, com aquele post-note que temos que ele deixou a Rick Flag Sr., em que parece estar bastante entusiasmado com as descobertas que ele está a fazer, não é? Buraco negro esse, que acredito que não tenha qualquer referência para o próprio Bizarro. Ou seja, temos a versão do Ultraman no Superman em que ele cai pelo buraco negro, e em que acredito que ele, através desse buraco negro, liga a outro universo onde ele se torna o próprio Bizarro, como conhecemos nas cómics, e que fica na Terra Cúbica, porque temos todas aquelas partes dos protões cúbicos a entrar também por esse buraco negro, o que pode em si levar à construção dessa Terra alternativa. Aqui apenas acho que é uma referência e não está completamente ligado a essa parte do Superman. Noutra das portas, vemos aquelas caveiras gigantes em que não temos qualquer referência ao que elas são. Aliás, eles durante o próprio episódio nem sequer dizem nada do que é que acontece naquele universo, apenas fecham a porta e dizem para não entrar lá. Contudo, acho que é uma referência do James Gunn, tendo em conta que ele é bué nerd por cómics antigas. Acredito que isto seja uma referência a umas cómics dos anos 50 em que existiam, que chamavam Terror Tales, em que uma das capas tem literalmente a mesma imagem que tivemos aqui neste universo, que são umas caveiras gigantes com patas de aranha e tudo mais. Ou seja, isto nem sequer está ligado à DC em si, mas acredito que seja uma referência a estas cómics antigas. A outra das portas foi a que me deixou mais entusiasmado, porque temos zombies, e não só por ser zombies em si, mas isto pode ser uma pequena referência do que está para vir neste universo da DC, em que nos pode culminar a um filme ou série, ou seja que eles queiram fazer, Elseworlds. James Gunn já mencionou anteriormente que eles têm planos para fazer projetos Elseworlds, ou seja, fora da continuidade do que está a acontecer no universo interligado da DC, por exemplo, como a saga criminal do Batman, que é feita por Matt Reeves. E tendo em conta que isto aqui parece zombies, acredito muito que este universo seja o Deceased, que é basicamente o universo onde tudo se transforma em zombies na parte da DC. Algo
algo similar ao que temos da Marvel Zombies, que saiu recentemente, contudo diria que a cómic do Tom Taylor é muito melhor que a da Marvel. Eu sei, sou imparcial neste campo. Para além disso, de todos os concertos que tivemos, sim, porque isto foi um episódio basicamente só de concertos, tivemos para aí 3. Temos a presença do Fox e Shazam. Só estou a dizer isto porque é o mesmo grupo que faz a música da intro do Peacemaker e ele também já teve um cameo no Superman, logo no início do filme, quando ele cai do céu e estava rodeado por carradas pessoas lá no chão. Ora, mas isto foi assim basicamente tudo que eu encontrei no episódio. É certo que temos a confirmação de que podemos não contar com uma terceira temporada de Peacemaker, o que eu acho que devíamos, não é? Podiam focar muito mais neste campo, mas contudo vamos ter estes personagens presentes no futuro da DC, noutro tipo de projetos. Para mim, na continuação desta história, é certo que o Checkmate, que é este grupo criado para a The Bio, os 11th Street Kids, não é? Vão certamente confrontar a Argus e o próprio Rick Flag Sr. sobre a presença do Peacemaker e da maneira como eles vão tentar recuperar o seu amigo. Ponto importante que foi mencionado neste episódio é que ele ainda tem o dispositivo no pescoço que lhe foi inserido durante os filmes do Suicide Squad e dessa maneira poderiam conseguir encontrá-lo através do mesmo dispositivo que lhe arrebenta a cabeça, né? Mas contudo, como foi mencionado no início deste episódio, assim que eles entram através da porta do universo de Bulls ou estão presentes noutro universo, eles perdem qualquer sinal, seja de GPS, de comunicação e tudo mais quando eles estão presentes neles. Even this close, as soon as they walk through that doorway, voice contact's gone and their GPS trackers pop out of range. Seems kind of fucking reckless, actually. O que acredito que dessa maneira a Checkmate, este grupo lá da Bio, não consegue encontrar o Peacemaker por essa forma. O que inevitavelmente os vai levar a um confronto com o Rick Flag Sr. Possivelmente até poderemos ver muito mais disso na segunda temporada do Creature Commandos, que neste momento também está a ser trabalhada. Portanto, para além do filme do Man of Tomorrow, diria que o futuro da DC está super brilhante neste momento. É certo que este episódio deixou, de certa forma, algo a desejar, né? Porque esperávamos literalmente algo mais épico, em vez de apenas esta parte de construção de história e de trazer o Peacemaker para o lado dos heróis, não é? Mas o episódio vai de acordo em si com as palavras do diretor em que dizia que ele preparava o resto da DC e não em si mais história para o próprio Peacemaker. E acho que foi isso basicamente que o episódio fez. Para mim esta temporada foi super épica e o universo da DC tem só tudo para correr certo daqui para a frente. É certo que estes primeiros 3 projetos foram feitos pela mão de James Gunn e o próximo, que será os do Green Lantern, vai ser já um tom diferente porque não é criado por ele. Claro que é supervisionado para estar tudo interligado, mas já não é basicamente controlado ao máximo por James Gunn. Portanto, já vamos ter o primeiro tom diferente neste universo da DC. Seguido, vamos ter o filme da Supergirl em junho e depois sai o filme de terror em setembro do Clayface. Tudo já fora das mãos de James Gunn. Mas acho mesmo que a DC está, se tudo correr bem, domina claramente os próximos 10 anos, como a Marvel fez nos últimos 10. E eu estou simplesmente só aqui para isso, né? Ora bem, esta foi a minha análise ao 8º episódio e série no geral do Peacemaker. Se tens teorias do que eles apresentou aqui ou para o futuro da DC, chuta aí em baixo nos comentários e se gostaste deste vídeo não te esqueça de deixar aquele likezinho, principalmente agradeço, e de subscrever o canal. Partilha também com amigos da DC que gostem deste tipo de conteúdo. Se gostaste do que eu faço e quiseres apoiar um pouco mais, podes visitar a minha loja online de Mercenary em lojageek.net. Segue o Treta nas redes sociais, eu sou o Paulo e eu vejo-te aqui no próximo vídeo. Hey, buddy. Eyes up here. You're gonna be fine.